sou Rosana Mello, diretora aqui da IEP Mundi, especialista em Nova Zelândia e super incentivadora de intercâmbio com propósito. Hoje eu estou aqui com o Ronaldo Terra, que é da Excel for Canada, e nós vamos ter assim, acho que hoje a briga é de literalmente cachorro grande, né? Nova Zelândia contra o Canadá. É impressionante, mas eu acho que são dois países que eu moro na Nova Zelândia, mas eu gosto muito do Canadá e o primeiro-ministro do Canadá é meu segundo predileto, que é a primeira da Nova Zelândia. Então acho que vai ser assim. A disputa é desleal, porque ela é realmente bacaninha, ela é bacaninha. Exatamente. Vamos ver como é que vai ser, né? Então, primeiramente, seja bem-vindo, Ronaldo. Muito obrigado por ter aceitado conversar comigo aqui sobre esses dois países que eu acho que são fantásticos, né? E vamos ver aí quem vai ganhar, né? Quem é que vai sair por cima dessa guerra. Para falar a verdade, eu tô olhando para você e tô assim vendo a folha símbolo do Canadá aí atrás e tô assim, meu Deus, é muito, muito lindo esse quadro. E aqui, bom, primeiro obrigado também pelo convite, eu acho que é saudável para a gente, principalmente nessa época aí de pandemia, essas coisas, todo mundo tem incerteza, é bom de conversar, esclarecer o que as pessoas querem, e realmente comparar os dois países acho que vai ser bem difícil, porque eles são muito parecidos, os nossos primeiros ministros, eles são descolados, a maioria dos primeiros ministros não são, o nosso país em geral, né, tanto Canadá como Nova Zelândia, o pessoal não tem assim, não é o que eles pensam primeiro quando eles falam de fazer uma viagem ou uma migração, mas é o que eles se apaixonam mais rapidamente quando eles começam a viver e não querem sair. É bem legal, acho que vai ser bem produtivo o pessoal aí. Claro que o Canadá ainda é mais legal, não tô brincando. Eu sou apaixonado pela Oceania. Já falei para a Alessandra, minha esposa, que a gente vai passar um período sabático lá e tal. E Nova Zelândia é um forte candidato. A gente gosta muito do local e do estilo. A gente visitou a Oceania. A gente não foi na Nova Zelândia, a gente foi Austrália e outros lugares. Mas tá aqui, tá no coraçãozinho também. Então, vamos começar. Vamos falar para o pessoal o que a gente escuta falar bastante, a gente que está fora da Nova Zelândia aqui, como vocês lideram com a pandemia. Eu acho que isso aí entrou, tanto o Canadá também, mas Nova Zelândia tem sido um benchmark. Claro que o país é menor e tal, mas fala como é que está a situação para a gente aí disso aí. Então, na Nova Zelândia está super controlado, né? Está erradicado. Na última semana apareceram alguns novos casos de gente que estavam retornando para o país e né, acabou fazendo o teste, deu positivo, mas a pessoa foi rapidamente isolada. E o legal é que não tem nenhum risco de contaminação por comunidade mais. É só realmente se alguém vier com vírus, né? E como está tendo essa questão de todo mundo que chega tem que ficar em isolamento 14 dias, eles fazem no segundo dia um teste e depois no 12º dia um teste. Então, se der negativo os dois, beleza, eles estão liberados. Né? Se não, eles continuam né? Sob observação até que tudo seja seguro para eles interagirem com a comunidade. E como é que tá no Canadá? Eu tô assim, não sei, né? Tô curiosa aqui. Aqui o país é um pouco maior e eu acho que a challenge aqui é um pouco maior também porque o país é muito diverso. Você pega Toronto, você tem uma cidade metropolitana, cosmopolita, gente chegando, um dos aeroportos mais movimentados também do mundo. Então começa a ficar complicado. E você tem comunidades praticamente indígenas aqui que não têm acesso a nada, algum tipo de informação. Então o mix disso eu acho que é bem, bem diferente. Mas eu estou bem impressionado com duas coisas. Com o respeito mútuo que os políticos se deram aqui. Por exemplo, nosso primeiro-ministro ele é liberal e o nosso MP da província ele é conservador. Mas eles se alinharam e deixaram um pouco da politicagem de lado. Sempre tem uma alfinetada aqui e ali, mas na prática eles fizeram o que era melhor para o país. Isso deu uma diferença muito, muito boa. Então, não está erradicado, mas está extremamente controlado. Aqui na nossa cidade, por exemplo, os shoppings já estão abertos, Toronto as coisas estão abertas também, mas com aquela nova política, né? Então, tem um número reduzido de pessoas ainda para entrar na loja, tem um número reduzido de pessoas para fazer interação social ainda, mas está bem controlado. Eu até falo isso para o pessoal. Tem que usar máscara ainda?
Eles estão tentando forçar, né, assim, que a gente continue usando a máscara, porque reduziu bem, mas não chegou a zero. Então isso talvez seria o momento. E assim, e o Pode haver canadense. uma nova onda quando é assim, né? Porque... Exato, e o canadense é um bicho florestal, assim. Então, quando tá no inverno, eles não fazem nada, eles são mais comedidos. Mas no verão, eles se transformam. Então, você passar na rua, eles te abraçam. Eles são outras pessoas, sabe? É totalmente diferente. Então, agora nessa época do verão aqui, eles estão preocupados de muita festa, muita praia, muita coisa. Mas minha filha, por exemplo, gosta de ir na praia todo dia e a gente vai e vê que as pessoas estão com a consciência, estão se cuidando e tal. Um outro que não se preocupa, mas assim, não tá mais aquele caos que estava no começo, está bem estabelecido. Eu até digo, né, para o pessoal que está pensando em vir do Brasil, eu acho que é até melhor sair do Brasil. Vai ficar isolado 15 dias, 20 dias, que seja, até organizar tudo, mas aqui está mais controlado, você começa a ter uma vida. Eu vejo pelos meus familiares que estão no Brasil, estão Mas todo já mundo está muito podendo viajar? preocupado. As fronteiras estão abertas do Canadá? Não, dependendo da rota que você fizer assim, mas quase todas fechadas, e vai ser a partir do dia 31 de julho que eles vão realmente abrir, final desse mês, e aí dependendo de como reagir, eles podem reforçar de novo, mas está previsto para o final desse mês. Nossa, então já tem uma data para reabertura aí, que é bem Tem. legal, porque na Nova Zelândia ainda não tem previsão, né? Eles estão discutindo muito sobre esse assunto, né? Mas com bastante receio, né, de trazer o vírus de volta. Então, eles primeiro estão tentando entender como que eles podem prevenir de qualquer jeito, né? Ou que seja uma vacina ser liberada, ou um meio que eles consigam fisicamente isolar todo mundo, porque o problema é como que você isola todo mundo que quer ir para o país, né? Nesse momento, Então, como está restrito, é fácil. Mas na hora que abrir para todo mundo, como é que você controla? aqui eles vão abrir as fronteiras, mas eles vão ainda considerar os países de risco deixar fechado. Então, por exemplo, o Brasil ainda está um pouco desgovernado em vários sentidos no Tá nosso um querido pouco Brasil. não. Eu tô É, aqui no Brasil agora, tá bem desgovernado. eu imagino. Então, assim, com certeza, mesmo abrindo, o Brasil ainda vai ter um freio de mão puxado e não vai ser um dos países que vão estar na lista, provavelmente. Mas mesmo no Brasil tem gente que tem conseguido exceção, tem ido para a Europa, vindo pela Europa, tem feito algumas viagens mais complexas e está tendo um voo por mês da Air Canada para cá. Então teve um voo agora, vai ter um outro voo em agosto e assim por diante. Então, mas Mas a pessoa tem que pedir exceção para entrar? As pessoas têm que pedir exceção para entrar? Porque que tipo de visto que elas estão indo? Não, Os que não tem, são tem algumas exceções para pessoas que já tinham visto emitido, um pouco antes, por exemplo, sei lá, até março, antes de começar a pandemia, tinha gente que já tinha visto e iam viajar e atrasou tudo. Então, essas pessoas estão sendo permitidas viajarem, mas com esse controle de um voo só por mês, se não tiver vaga, fica para o próximo e tal. Agora, quem está pedindo visto, quem está planejando vir, vai ter que segurar a onda. Nós estamos falando de janeiro para ficar extremamente tranquilo, assim, sabe? E, Agora, quem já tinha visto, estava no processo, consegue chegar para setembro e aí segue o jogo. mas as escolas estão funcionando no Canadá? Então, tem a maioria que conseguiu fazer online, está permanecendo online, e algumas já estão blended, que são os dois, e tem algumas que já voltaram completamente, mas com reservas, né? Eles estão, por exemplo, até que eu moro de frente para a escola da minha filha, eles vão voltar em setembro aqui, eles colocaram aquelas salas extras, né, de containers para poder dar mais espaçamento social para as crianças quando elas voltarem. Então, está tendo alguns tipos de ajustes, mas as escolas estão voltando. A gente já recebeu comunicados de escolas em Vancouver que estão abrindo, algumas em Toronto e outras um pouco mais conservadoras. Então, assim, o mindset aqui é quem pode evitar, está evitando. Esse é o maior raciocínio por trás. Quem pode evitar, está evitando, porque principalmente no summer, as pessoas tendem a estar mais próximas e tal. Então, se eles conseguirem controlar isso aí até o final do summer, vai ser um pouco melhor para todo mundo, para não vir um second wave e alguma coisa assim. Uhum. Na Nova Zelândia estava também quando né, ainda tinha o vírus lá, as escolas estavam fechadas, também os alunos tendo aula online, inclusive alunos internacionais, né? Mas como desde que foi erradicada a doença lá, o vírus, né? Tudo voltou, né? Então tudo voltou ao normal, as pessoas estão na rua, estão tendo aula
tá tendo aula normal, mas só para quem está lá dentro já. Isso. Né? Se é um aluno internacional que quer estudar, infelizmente, a recomendação, inclusive, é que ninguém solicite visto agora, né? Porque eles podem, inclusive, perder o dinheiro deles, né? Você solicita o visto, não sabe quando que a fronteira vai abrir e dá que né, o processo nem seja analisado, né? E você tem que solicitar um novo visto depois. Então, essa é a recomendação da Nova Zelândia nesse momento. Quem quer estudar online aí, está conseguindo? Por exemplo, aluno internacional no Brasil quer fazer um curso de inglês online, ainda está aberto? Ele pode ter essa opção? Está, e também tem a possibilidade agora, né, de quem quer fazer um outro curso, vamos supor, um mestrado, né, uma pós-graduação, um diploma, eles podem fazer parte, iniciar o estudo agora já no Brasil e depois continuar na Nova Zelândia, né? Eu acho que a dificuldade nesse caso é que brasileiro, por exemplo, eu acredito que intercâmbio é muito mais do que a aula, né? Com certeza. Então, é muito difícil, por exemplo, para estudar inglês. Eu, né, acho que é muito complicado você pagar uma escola de intercâmbio para você estudar full time, né, todos os dias, da sua casa no Brasil, né? Porque você quer viver aquela experiência, quer ir lá, quer ter amigos, né? Quer conversar, quer imergir mesmo na cultura. Então, eu não acho viável. Agora, para quem tem interesse em uma pós-graduação, um mestrado, aí sim eu acredito que é viável, porque você começa, faz um semestre, na realidade lá tem um número de créditos, né, que você passa, então você tem que ter a maioria dos créditos cursados na Nova Zelândia, para você ter os mesmos direitos de depois, né, quando termina o curso, tem direito a visto, então tem que ter um número de créditos cursados lá na Nova Zelândia. Mas eu acredito que vale a pena porque, imagina, se você já adianta seu curso agora, né, querendo ou não, com o custo de vida do Brasil, né, que é mais barato. E depois você só finaliza o seu curso lá e tem direito, né, se a pessoa estiver fazendo uma pós-graduação, por exemplo, na Nova Zelândia tem direito a ficar 3 anos depois do visto. Então, eu fiz um pedaço do curso aqui, daí termino lá e ainda tenho direito a ficar 3 anos. Então, eu acho válido para quem quer esse tipo de curso, mas... eu acho que a sistemática tá parecida. Aqui também dá para fazer a parte do college, a pós-graduação ou graduação. Eu acho que assim, a parte do inglês, né, para quem está no Brasil, foi sempre um sonho ter a opção de fazer inglês online numa faculdade boa, numa escola boa, alguma coisa que seja realmente bacana, mas não porque precisa do intercâmbio. Muita gente realmente não tem hoje no Brasil tempo, né, ou recurso para fazer o intercâmbio. Então, um curso de inglês, por exemplo, que está aí, sei lá, $300 um mês, ficou muito mais realístico para muita gente que está em cargo gerencial, cargo de diretoria no Brasil, e precisa do inglês, em vez de gastar nessas escolas de final de semana, fazer um período, fazer alguma coisa só, aí eu acho que tem uma validade, mas realmente, para quem busca intercâmbio, eu acho que também é uma experiência bem manca, assim, fazer esse negócio. Acho que não daria muito certo, não. Eu acredito que o problema é que esse perfil que você está falando aí, que realmente podia ser interessante para fazer curso online, não tem o tempo, né? Sim, porque aí tem que estudar todos os dias, né? O custo é alto, E aí tem toda a questão do fuso horário também, né? Porque pelo menos lá na Nova Zelândia, as aulas online, elas foram em horários da aula, né? Então as pessoas tiveram que acompanhar a aula, participar da aula no mesmo formato. Então eu acho muito difícil. E teve algumas escolas que foram espertas até e colocaram os horários alternativos. Tem horário 8 horas do Brasil, um negócio assim, mas realmente é diferente. Vamos falar do intercâmbio. O intercâmbio é sempre a briga grande entre Nova Zelândia, principalmente porque tem algumas vantagens que a Nova Zelândia aparentemente tem em relação ao intercâmbio. Fala pra gente aí do intercâmbio, o formato de intercâmbio natural que acontece aí na Nova Zelândia. Eu também estou curiosa aqui para saber como funciona no Canadá, porque eu também não conheço bem, né? Eu conheço bem a Nova Zelândia, que é o meu destino, mas o Canadá não. Então é bom para nós entendermos, até para passar para os nossos clientes, né?
E às vezes um cliente que tem uma vantagem para Nova Zelândia não conheça, como é que eu vou falar? Talvez ele tenha uma outra vantagem para o Canadá que seja melhor ou vice-versa, né? Mas enfim, vamos lá. Na Nova Zelândia, para inglês, estudante pode estudar e trabalhar. Não sei como é que funciona Ele tem um período mínimo que ele tem que contratar? Tem. É no mínimo 14 semanas em escolas de categoria 1. Na Nova Zelândia, as escolas são divididas em categoria, né? 1, 2, 3 e 4. Então, as escolas de categoria 1 são as melhores. Então, só as categorias 1 podem dar direito a trabalho. As categorias 2, se o cliente tiver IELTS já, no mínimo 5. E aí tem direito a trabalhar 20 horas por semana pelo tempo do curso, né? Eu estava conversando com o cara da Irlanda na semana passada num vídeo aqui também, e ele estava me falando que lá é um pouco diferente, né? Eles têm um período, aí ganham um período extra depois do curso, e para ficar no país. Na Nova Zelândia, a imigração geralmente dá um mês extra, mas pensando, eu acredito que para a pessoa ter tempo para sair do país ou para visitar alguma coisa, mas não é regra. Ela pode dar um mês extra, como pode dar um dia. Então, a gente não conta com esse período extra. Então, para inglês é isso. Pode estudar e trabalhar e durante o período do curso. Daí, eu acho que as vantagens maiores são para quem já tem inglês e está buscando uma melhoria de carreira, está buscando uma experiência no exterior, ou às vezes, né, tem muita gente buscando morar em outro lugar, sei lá, né, passar um tempo sabático mesmo. Então tem lá temos os cursos de diploma, que a gente chama de diploma, que eu acho que é a mesma coisa de college, né? Cada um dá um nome diferente, que são cursos para quem já tem graduação no Brasil. São cursos de 1 ano e você estuda por 1 ano, tem várias áreas, e se não for em Auckland, pode ter até 2 anos de visto depois do estudo. Então, durante o trabalho pode estudar e trabalhar durante o curso. Pode estudar e trabalhar depois do curso. Pode ficar até 2 anos sem vínculo com escola nenhuma, só trabalhando. Só fazendo dinheiro de volta, né? Do investimento do curso. Legal. E se for pós-graduação, é 3 anos depois. Pode ficar até 3 anos depois. E eu acho que o grande diferencial da Nova Zelândia nesse momento é o mestrado. Que no mestrado, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a Nova Zelândia é o único país que ainda tem esse benefício, onde a pessoa pode ir, pode levar o parceiro, os filhos, e os filhos estudam como estudantes domésticos, ou seja, não tem tarifa internacional, e o parceiro pode trabalhar horas ilimitadas, e o estudante, claro, trabalha, e depois do curso, ao terminar o curso, a família inteira pode ficar 3 anos no país, somente trabalhando, sem vínculo com escola, com nada. Então, eu acho que para a família é uma, assim, super vantagem, né? Isso é só para o mestrado, ou se a pessoa fizer uma graduação, uma pós-graduação, também teria esse benefício? Não. Esse benefício para a família é só para o mestrado. Só para o mestrado. Ele era para a pós-graduação também. O ano passado eles mudaram a lei e passou a ser só para o mestrado. Na realidade, a Nova Zelândia ela quer atrair mão de obra, mas ela quer atrair mão de obra especializada. Isso. Então, para pós-graduação, tem 3 anos depois também, mas não pode trazer o parceiro. Eu acho que os dois países são meio alma gêmeas aí. Eles têm algumas coisas que são muito parecidas e tal. Eu acho que assim, o maior problema hoje que eu vejo para o intercâmbio no Canadá, que é onde a Oceania, principalmente a Nova Zelândia, tem vantagem, é o poder trabalhar enquanto faz inglês. Se eu tiver um aluno que tem interesse em vir para Toronto para passar 6 meses, 7 meses, fazendo inglês, hoje, ele podia-se, né, no passado, dava para fazer, mas agora não dá mais. Então, isso realmente é um diferencial que às vezes é um break. Inclusive, eu tenho amigos, vou até ver se não for na tua agência, não. Eu tenho pessoas que eu faço consultoria, que eu recomendo para eles. O meu negócio é o maior, eu sou fiduciário, eu quero o melhor interesse do nosso cliente. Então,
eu falo, ó, você não tem inglês suficiente para ir para um outro curso aqui, então você precisa melhorar o inglês. Então, acho que seu negócio é ir para a Austrália primeiro, vai para Nova Zelândia, para algum lugar, depois você vem para cá. E eles acatam. Até aí eu tive um cliente que ele deu uma entrevista para uma agência lá, fez maior merchan para os caras, mas quem vendeu para ele fui eu que falei para ele ir para lá e ele acabou não aproveitando. Mas enfim, eu acho que essa é a diferença. Só que acontece, acabou achando um meio do caminho, né? O Canadá, ele achou o meio do caminho. O que ele fez? Ele fez o que seriam os cursos vocacionais, que a gente chama aqui, os VETs, né? Os vocacionais, É o que a gente que chama não é isso, que não é um inglês, né? Mas é aceitável. Você precisa ter um inglês bem basiquinho para fazer esse curso, mas dá. Se você tiver um inglês assim que arranhe, você consegue vir aqui e fazer um curso de hospitality, um curso de business, um curso. Sério? Não é exigido IELTS nem nada para esses cursos vocacionais? Eles exigem, mas o que acontece? Vamos imaginar que a pessoa tem um certo aptidão de inglês, por exemplo, ela pode fazer a prova da própria escola, que é muito mais fácil do que um IELTS, um TOEFL. Então, por exemplo, uma escola aqui em Toronto, eles vão dar um teste escrito, aí você faz o teste. Não adianta pedir para a tia fazer o teste, porque depois tem uma entrevista falada, sempre falo isso para eles. Então, aí, nessa conversa, eles vão ter um senso assim, olha, você está quase lá, mas você precisa de um mês de inglês. Não, você está quase lá, mas 2 meses de inglês. Aí a pessoa se organiza, sei lá, 3 meses de inglês sem trabalhar, dá. E aí o restante do período eles trabalhariam e estudariam, porque eles estão fazendo um curso vocacional. Eu sempre falo, pessoal, esse curso de business, de hotelaria e tal, não é um curso de nível superior. É um curso mais light, um curso bem mais leve, que a intenção inicial é propiciar que você tenha realmente ganho de experiência, de linguagem, de vivência numa cultura diferente, trabalhar. Não é para você se tornar um especialista em hotelaria, por exemplo. Dá, se você se dedicar, dá, mas não é o foco. Então, é um ano de curso? Essa é a maior vantagem. Eles têm várias durações. Então, por exemplo, eu tenho um caso aqui, se a pessoa tiver um inglês bom, ela pode passar 3 meses aqui em Montreal, só faz esse curso e durante esse curso ela pode estudar e trabalhar. Normalmente as pessoas fazem de 6 meses para frente. E o normal é 1 ano. Quem vem para esse programa, normalmente se programa para 1 ano. Porque qual que é a vantagem? Ele é dividido geralmente em bloco de 6 meses e 6 meses. Então, nesses 6 meses iniciais você estuda e trabalha, e nos últimos 6 meses você só trabalha. E eles têm você recupera o dinheiro que você gastou, com certeza, né? Nesses 6 meses trabalhando. Então, você está contratando um ano de permanência. É igual na Nova Zelândia, estuda 1 ano, ganha 1 ano? Ganha 2, a estrutura do curso que já diz isso. Então, por exemplo, pegar um curso de Business Management que tem aqui. Ele é um curso de 18 meses, só que ele é 10 meses estudado e 8 meses de trabalho. A estrutura do curso já é essa. Entendi. Então é como se o trabalho fosse um estágio. Ele é considerado um estágio. Tanto é que não serve para fins de imigração depois, não tem essa finalidade. A finalidade é praticar o que você estudou. Esse é o foco desse programa. Então acaba ajudando, porque você sempre trabalha meio período, e aí nos últimos 6 meses, 8 meses, dependendo da duração do seu programa, você pode trabalhar período integral. Então ainda dá possibilidade de trabalhar período integral, porque isso é interessante, né? É bem legal. O que acontece às vezes é que as pessoas se prendem na duração e se confundem um pouco. Por exemplo, eu quero só passar 6 meses no Canadá. Não tem problema, você contrata o curso de 1 ano, que o investimento vai ser o mesmo. Se você ficar os 6 meses e quiser voltar, você já fez a parte do estudo, né? Você já melhorou o inglês e tal. Agora, se você quiser ficar, você já está com visto na mão, está tudo resolvido e permanece. O diploma sempre vem no final, né? Quando você completa essa parte de estágio, mas cada um tem um projeto, cada um tem um estilo de vida, então acaba valendo a pena. E Qual é a diferença, então? Por que a pessoa escolheria 6 meses ao invés de 1 ano? Tem alguma diferença em termos de visto, de documentação que tem que apresentar? Não, às vezes, o que eu tive até hoje foram pessoas que realmente não tinham interesse em passar mais de 6 meses. Não tinham interesse. Porque, exato. Eu tô num break da minha faculdade de 6 meses, eu tô entre empregos, eu quero aproveitar. E aí é uma razão. As pessoas, elas queriam estudar e trabalhar, por isso não foram estudar inglês. Exato. Então, a maioria dos meus alunos, eles fazem assim 3 meses de inglês, que aí eles conseguem lidar
sem trabalhar, até porque é integral, e aí depois eles emendam mais uns 4 ou 5 meses desse outro curso, passam um período aqui de 6 meses, 7 meses. O que eu tenho é que todo mundo se apaixona e quer ficar, entendeu? Então, de voltar é mais difícil de voltar nos 6 meses, mas seria possível. Tem cursos específicos com duração de 3 meses, 4 meses, por exemplo. Especialização em fotografia, por exemplo. Você pode fazer em 4 meses em Vancouver. E te daria o direito a trabalhar, porque ele é dentro de um curso vocacional, né? Um college que está dando esse curso. Então, tem vários cenários aí, mas normalmente as pessoas permanecem 6 meses trabalhado e 6 meses estudado. É geralmente o combo que o pessoal tem feito aqui. Para graduação, aí eu acho que a gente tem uma vantagem. Mestrado aqui nem sempre. O mestrado tem que tomar cuidado com o mestrado que escolhe, porque tem muito mestrado que não é. Aqui eles fazem uma divisão de escola pública e escola privada, não tem os graus, né, os levels, mas aqui é público e privado. Então você pode estudar numa excelente escola privada, mas os benefícios não são tão bons, às vezes, do ponto de vista de visto, de permanência. Então, se você fizer uma graduação ou pós-graduação, você pode sim continuar aqui e você pode trazer a família. Essa é a maior vantagem. Então você gasta um pouco menos do que o mestrado, faz uma segunda faculdade e consegue trazer o acompanhante, trazer as crianças e tem duração mínima de um ano, se você quiser fazer só uma especialização, e normalmente de 2 anos. As graduações aqui são o que a gente chama de diploma, são de 2 anos. Tem bacharelado, tem tudo, mas o público do Brasil normalmente já tem estudo. Eles não querem vir aqui fazer uma outra graduação. Sim, é por isso que eu falei, na Nova Zelândia existem os diplomas, que é para quem já tem graduação. Quem já tem graduação, aí é 1 ano. Já tem graduação, pode entrar de 1 ano. Agora, se a pessoa não tiver graduação, claro, né, ela vai ter que optar por um curso com level inferior, né? Lá na Nova Zelândia é dividido level 5, 6, 7, 8, 9, 10, sendo 10 doutorado e os 5, 6 e 7 universidade, né? Então, se eu fosse fazer uma universidade no Brasil, level 5, 6 e 7, 8 uma pós-graduação, 9 um mestrado, 10 doutorado. Então, o que acontece? Quando a pessoa já tem graduação, ela vai lá na Nova Zelândia e ela cursa o level 7, que é como se fosse o último da graduação, só para ela pegar aquelas matérias que ela não viu aqui no Brasil. Então, é como se elas estivessem reconhecendo a graduação delas por lá, né? Inclusive, tem algumas profissões que isso é exigido, porque é muito diferente a área, né? Então, acho que eu tô tentando colocar os dois lado a lado para entender como é que funciona. Eu acho que assim, aqui se a pessoa terminar um high school, ela pode vir aqui fazer 1 ano de faculdade. Isso não é muito comum em nenhum país, nem na Europa. Ela pode vir aqui fazer 1 ano de graduação, 2 anos de graduação, 3 anos de graduação ou 4 anos. E é tudo contado como graduação. É que os nomes não ajudam porque eles chamam de diploma aqui. Mesma coisa, Nova Zelândia. Só que ali é considerado que a pessoa precisaria de uma graduação. Aqui não. Você vai fazer um diploma. Mas é por causa dos levels, né? Um diploma level 7 tem que ter uma graduação. Mas se uma pessoa terminou a high school aqui no Brasil e quer ir estudar, ela pode fazer o diploma level 5, que é o primeiro ano da faculdade. Então, mesmo raciocínio aqui, exato. Só que as nesse benefício são diferentes. Pode trazer a família. A única coisa que muda que traz a família. Acaba sendo uma vantagem. Mas normalmente o brasileiro não tem muito esse interesse. Ele tem interesse em fazer 2 ou 3 anos de faculdade ou mestrado, porque isso leva ele para fins de imigração depois, ajuda mais do ponto de vista de imigração. Sim, acho que aí no Canadá também deve ser igual a Nova Zelândia, né? Ainda é um país que tem regras claras, né, e abertas de imigração. Então, ou seja, ainda existe uma possibilidade, né? Eu acho que tem países... imprevisível também. Assim, você não tem dúvida do caminho que você vai seguir, pelo menos, né? Eu tenho alunos que, quando eu comecei a agência, a gente trabalhava com a Europa, e teve gente que foi para Dublin, eu falei, só casando, esquece que negócio de imigração aí não é muito normal, não.
na Então, semana passada. E a mesma coisa é a Austrália, né? Que eu também trabalho com a Austrália. E, né, como eu falei antes, numa conversa nossa informal aqui, é, eu estou tentando focar só em Nova Zelândia agora, depois da pandemia, mas na Austrália também o problema era esse. Conhecia pessoas que estavam na Austrália há 10 anos comprando curso. Né? Não exato. tinha nenhuma outra possibilidade. Então, É, comprando curso em cima de curso. E querendo ou não, para os nossos destinos, né? Eles conseguem ver além, né? Para quem quer ficar um pouco mais ou para quem quer investir num curso, mas ter a possibilidade de trazer mais para casa, que é isso, entrar no mercado de trabalho, ver as diferenças, trazer ideia, trazer inovação, né? E como você falou, se gostar, ainda existe o caminho que é desenhado, né? Opa, tem que seguir aqui, tem que ir ali e tal, para conseguir permanecer um pouquinho mais. Isso é o maior atrativo, eu acho, desses dois destinos, são a possibilidade de você poder imigrar depois, que o investimento é alto, muita incerteza durante o processo. Quanto mais Uhum. previsibilidade tiver, melhor o controle da ansiedade. Agora, como que é a etapa de visto com a Nova Zelândia? Porque parece que é um pouquinho diferente dos outros países. Tem alguns consulados específicos e tal, ou eu tô Não, confundindo? agora os vistos da Nova Zelândia são todos online, então, né, Ah, só faz upload de documentos, não tem nenhum. Os escritórios de imigração da Nova Zelândia estão por todos os países, né? Escritório na China, na Índia, Estados Unidos, lá na Nova Zelândia, então o seu visto pode ser analisado em qualquer um desses lugares. E é um processo que eu acho justo, porque é um processo que é igual para todo mundo, para todos os países, não existe distinção. Você apresenta a documentação que é necessária e eles vão analisar, né, de forma que eles têm que fazer e pronto, né? Eu acho que o importante sempre, pelo menos com a Nova Zelândia, é a pessoa ser genuína, né, ter as intenções corretas. O país é muito pequeno, então tudo às claras, né? é, Então, na realidade, nós brasileiros não temos muito problema na Nova Zelândia. O índice de aprovação de visto é bem grande, né? E acredito que, assim, ainda somos bem vistos, né? Na é. Nova Zelândia. O Então, acho que brasileiro é bem visto geralmente para visto. Agora, com relação a custos, uns 6 meses de inglês, por exemplo, qual que seria o custo de taxa consular para isso daí? sim. Então, eu acho que eu até tinha falado com relação ao curso para ver se a gente conseguia comparar também um curso, que eu acho legal, né? Então, Vamos ver. eu notei aqui uns valorizinhos para a gente Tá. conversar, mas falando sobre a questão de vistos, hoje a taxa é $330 neozelandeses para Legal. solicitar o visto. Eu não sei quanto que é para o Canadá. Ah, eu Faço tô nem sempre. ideia. Depois a gente conversa. Eu vi com a Austrália, tá alguns centes diferentes, mas Nova Zelândia eu não sei. A paridade do dólar. Ah, não, o dólar neozelandês hoje está 3,38. Não tá, o canadense está um pouquinho mais caro, vai sair um pouquinho mais barato aí. Porque aqui a taxa de aplicação para um visto de estudos vai ser $150. Então a taxa ela é um pouco mais barata. Então, Uhum. mesmo que a conversão seja um pouco mais cara, acaba ficando um pouquinho mais barato. Não muito, mas fica um pouco. 150 até que é barato, hein? Não é caro, É, não. $150 está Ah, razoável, né? E se a pessoa for estudar 6 meses e ela já teve um visto americano, ela pode vir com um ETA, que é só uma autorização de viagem. Isso custa $7. Aí fica muito bom. Mas aí ele só permite 6 meses. É o mesmo status de mas um visto de visto turismo. americano diz tudo? Não, se você tem um visto B1 ou B2, né, que é o normal que as pessoas têm de viagem geralmente, Uhum. válido, você pode pedir só uma autorização para o Canadá online, paga $7, e aí Uhum. você estaria autorizado para viajar durante até 6 meses dentro do Canadá. Bem, por isso que os brasileiros gostam tanto dos Estados Unidos e Canadá. Não, agora eles estão Você felizes falou que agora. o Canadá não é tão queridinho, mas eu estava numa reunião a semana passada com as agências latinas e eles mostraram um gráfico dos países, né? E o Canadá está número 1 dos brasileiros. Mas de Número desejo, é aí que tem um trick que eles sempre fazem. Eu gosto do raciocínio deles, porque mas eles falam assim, o Canadá, a Nova Zelândia e a Austrália
Então, sempre entre os lugares mais desejados para se viajar. Mas quando a gente olha ainda para onde as pessoas estão viajando, normalmente Reino Unido e Estados Unidos ainda está na frente. Por Sim. que? Eu não sei, porque não faz o menor sentido na vida uma pessoa se matar nos Estados Unidos ou no Reino Unido sem perspectiva de imigração ou de uma série de outras coisas, mas na prática é o que acontece. Muita coisa cultural, né? E a gente cresceu com Estados Unidos e Inglaterra na cabeça, Sonho assistindo americano. filmes, né? Filmes, assim. E eu tô falando, inclusive, porque eu também conversei com um cliente há pouco tempo e ele estava me falando que o sonho dele era Londres, né? Porque ele cresceu com aquilo. E esses jovens ainda, né? Tem esses outros filmes, né? Que trazem muito essa conotação inglesa, né? E talvez seja por isso, né? Por isso que eu acho que, pelo menos com a Nova Zelândia, o público atraído pela Nova Zelândia é um público que pensa diferente. É um público que gosta de coisas diferentes, que pensa fora da caixa, que é o que eu costumo falar. Então, é um destino bem diferente, né? E como que é o dia a dia aí da Nova Zelândia? Assim, a gente fala de Nova Zelândia, eles promovem muito, é que nem o Canadá, eles promovem muito a natureza, promovem o outdoor. O pessoal acha que vai chegar em Toronto e vai encontrar urso de vez em quando e tal. Eu explico para eles que o negócio não é bem assim. Aqui é tudo realmente muito verde, muita natureza comparada ao Brasil ainda. Assim, integrado na parte urbana, mas como é que é o dia a dia? Auckland, eu sei que é na Guarani, mas como que é o dia a dia normal? Auckland como fala, é a maior cidade da Nova Zelândia, então é uma cidade grande, um prédio, mas eu brinco que Auckland é uma roça grande. 1,5 milhão de habitantes e você encontra gente na rua para falar oi, né? Então, assim, nas ruas principais, você encontra gente nos pubs. E, então, tem essa sensação de cidade pequena, apesar de ser grande. Eu não sei se pela segurança, pelo jeito que as pessoas são, mas eu tenho sempre uma sensação de cidade pequena. Mas o que eu gosto sempre de falar é que Auckland não representa a Nova Zelândia. Auckland é uma cidade, né? Agora, se você quer conhecer a Nova Zelândia, tem que sair de Auckland. E isso é comprovado não só por mim, né, que moro na Nova Zelândia há 10 anos, mas vários clientes foram e tiveram essa mesma experiência, né? Puderam comprovar por eles mesmos que se você quer ver a cultura, quer ver a natureza, tem que sair da cidade. Tem que ir para os lugares menores. E uma coisa que eu acho muito bonita da Nova Zelândia é a harmonia entre o ser humano e a natureza, né? Existe mesmo aí essa questão, igual você falou, é muito verde, tem muita coisa para fazer, tem hiking, tem caminhada, tem muita coisa, muita cachoeira, praias lindas, né? E a Nova Zelândia tem de tudo, igual o Canadá, né? Tem neve, tem montanha, tem Alpes, tem geyser. Então, muita coisa para ser vista, mas, por exemplo, você vai andar de carro, você passa pela Bahia, pela praia lá, você consegue ver as focas todas sentadas, né? Então, as pessoas param, tiram uma foto e vão embora. Então, é assim, é uma harmonia mesmo, um respeito, né? Tem um lugar lá na Nova Zelândia que tem uma placa para os carros, tem que parar, porque é um lugar de travessia de pinguim. Então, é uma coisa assim, né, que você não vê em qualquer lugar. Né? Então, eu acho bonito essa harmonia, essa convivência entre o ser humano e a natureza, né, que acaba trazendo uma qualidade de vida maior para as pessoas também, de desacelerar. Eu acho que as pessoas sentem isso aqui também, mesmo quem vem para Toronto, que é uma cidade grande aqui, são 3 milhões de pessoas. São Paulo tem 9 milhões só no metrô. Não dá para comparar. Então, e você em Toronto, você anda um pouco, você tá assim numa prainha muito retirada, você tem um parque que é fechado. Aqui na cidade onde eu tô, tem 350 mil pessoas em London, que é 2 horas já de Toronto. Se você anda 10, 15 minutos de bike, você tá numa mata tão fechada que você já não escuta mais carro, gente, você só escuta passarinho. Essa integração, tanto é que a cidade aqui chama Forest City, porque realmente é muito verde, é muita coisa integrada. Isso eu acho bem legal. Eu acho que o Canadá, sem querer puxar a sardinha, né, mas tem uma diversidade também que eu acho legal, e eu aprecio isso pelo menos, que é, se você vai para Quebec, por exemplo, uma parte
bem europeia, arcaica, mais europeia. Se você vai para Toronto, é mais moderna. Você vem para Thunder Bay, você só vê mato e natureza e tal. Esse mix de coisas assim, e acessíveis, né? Porque eu sei que no Brasil a gente tem, lógico, Manaus não se compara com questão de verde, natureza e tal, mas ela não é tão acessível, né? Quem está em São Paulo, no feriado prolongado, não vai para Manaus, por exemplo. Sim. E aqui é um negócio natural de acontecer. Você pega o carro 10 horas e vai, sei lá, para Quebec, passa um feriado prolongado e tal. Então acaba sendo, acho que bem legal para quem está no intercâmbio, principalmente, vai ficar aqui 6 meses, 7 meses, conhecer bastante coisa. Faz um período em Vancouver, faz um período em Toronto, aproveitar bem que vai ver 2 Canadás aí, ou até 3, bem diferente, assim, eu acho legal. E sobre o clima? Porque você está falando aí, eu estou aqui pensando, tá bom, né? O Canadá tem suas vantagens, mas vamos pegar no clima, Nova Zelândia ganha. Fala sério. Tudo que eu falei só dá para fazer em 3 meses. Não, tô exagerando. Assim, pois é. Sabe o que eu acho que é pior? Eu acho que não é o frio. Ninguém reclama do frio. Tipo, a gente não passa frio, porque é tudo muito aquecido, é integrado, mas acho que é longo demais. Sabe? Você vai perdendo a paciência com o frio. Então, por exemplo, você tá morando aqui, o primeiro inverno é legal. O primeiro inverno você tá lá com a boca aberta pegando neve, você tá fazendo anjinho de neve. O segundo você já não tá assim nessa animação. Todo terceiro você não quer ver neve mais. Porque mais ou menos assim, de setembro já começa a esfriar um pouco, né, quando entra o nosso fall aqui, o nosso outono. Então chega ali para novembro, já começa a cair um pouco de neve, dependendo do lugar que você estiver, até um pouquinho antes. E aí isso só vai parar mesmo de nevar final de março. Então, assim, não é um frio rigoroso até março. Março talvez você vai pegar -1, -2, o que é extremamente tolerável, porém... É extremamente frio? Não é. Você acha que é, mas é engraçado. A gente acostuma com isso. Quando dá -1 aqui na nossa cidade, a gente já tá tirando o barbecue para fazer churrasco. É final de festa. Agora, tem um mês, geralmente ali janeiro para fevereiro, que aí é frio. Aí é frio assim, -20, -25. Mas é um negócio muito engraçado. Porque não é aquele clima feio, é um dia bonito, lindo, ensolarado, mas frio, muito frio. Não, eu tô tentando aqui só imaginar, porque eu já acho o inverno da Nova Zelândia frio, né? Eu acho frio, eu tenho essa sensação já do inverno ser longo, porque é mais longo também do que aqui no Brasil. E tem essa característica aí que você está falando, os dias maravilhosos, aquele céu azul, assim, lindo, mas frio. E eu já sofro, tá? E lá na cidade, na Ilha Sul, as temperaturas, elas não vão menos, né? Elas, às vezes, vão, tipo, o máximo que eu já vi, tipo, -3, né? Vou considerar para aposentar lá já. Para mim, aí, isso aí já é summer. Pois é, e eu tô assim, para morrer quando tá essa temperatura. Na Ilha Sul é mais baixa a temperatura, né? Então lá na Ilha Sul pode ir até -10, né? Mas, nossa, -20, eu acho que assim, não dou conta. Mas sabe o que é legal? É que assim, se você vir para cá e falar assim, eu quero evitar o frio, você tem uma vida meio miserável mesmo, porque é um tempo longo, né, de frio. Vai estar -1, mas vai estar frio. Sim. Você tem que mudar a cabeça, que a gente fala assim, para embrace the winter. Então, assim, nevou, a gente muda o jeito de viver aqui. Tobogã, snowboarding, esqui, a criançada, por exemplo, minha filha tem 4 anos, ela tem que sair, tem que fazer os brinquedos dela na neve, você tem que aproveitar o inverno. Então, aí você vai no jogo de rock, você vai nos jogos de inverno, você acaba aproveitando, fica diferente. Agora, se você for o tipo de pessoa que você vai ficar dentro de casa porque você não aproveita o frio, aí isso acaba sendo ruim. Mas, de todos que a gente sempre fala aqui, o frio, o primeiro inverno é sempre rigoroso, mas o maior problema que eu vejo das pessoas aqui não é o frio, são lugares chuvosos. Então, por exemplo, Vancouver, você tem que tomar cuidado porque não é tão rigoroso, né? O inverno lá também é raro, às vezes até chegar a menos alguma coisa, mas é muito chuvoso durante o ano todo, muito nublado, parece Londres.
do Reino Unido. Então, se a pessoa não tiver a cabeça no lugar, ela não vai querer fazer nada, porque tá sempre aquele clima de chuva, ela não anima para sair, só faz em 3 meses do ano. Esse daí eu acho complicado, porque no inverno aqui ainda dá para aproveitar bem. Mas enfim. Pra quem gosta, porque tem quem gosta de inverno, né? Eu sempre falo também. Tem quem gosta de inverno e gosta de ir para Nova Zelândia. Lá na Nova Zelândia agora é inverno, né? Mesmo hemisfério aqui do Brasil. Então as pessoas já estão lá curtindo neve, né? Fazendo snowboard, ski e tal. Mas, por exemplo, para mim, que não gosta de inverno, não gosto de inverno. Então eu vou à montanha, tento fazer esporte de neve, mas meu negócio mesmo é sentar no café, tomar um chocolate quente, ler um livro enquanto as pessoas estão lá. Então, para mim, não funciona, né? Não funciona. Mas... Eu sou muito fã do calor, eu troco o calor pelo frio fácil, porque não consigo fazer muita coisa, a não ser ficar na praia o dia inteiro, mas não dá para ficar na praia. No inverno, eu acabo aproveitando mais. O que é ruim do inverno é que tem dias de nevasca, aqueles dias que cai muita neve, que fica bagunçado, isso aí eu não gosto, mas o frio em si... casa, né? Frio em si eu gosto, eu acho que tem muito benefício ainda, as pessoas ficam mais cordiais, as pessoas ficam mais educadas. Poxa, as pessoas ficam muito mais educadas no frio, mais eu tenho a sensação lá na Nova Zelândia que o verão ele é completamente diferente do inverno e as pessoas mudam também, elas se transformam, né? E eu vejo na rua, você falou aí, eu pensei que era a mesma coisa, porque lá na Nova Zelândia falou que o sol saiu, tá todo mundo na rua, as pessoas gostam muito de ficar fora. Então os parques estão cheios, é alegre, uma outra energia. Pessoas realmente fazendo piquenique, churrasco, você vê gente na rua o tempo inteiro, todos os esportes possíveis e imagináveis, né, sendo praticados, e eu acho que eu adoro esse clima. Eu gosto clima demais, gente, talvez ser brasileira, né? Eu gosto da agitação, eu não gosto muito do calor em si mesmo. Por exemplo, para trabalhar, você quer fazer as coisas do dia a dia, eu acho insuportável, pra dizer a verdade. Se eu estiver na praia, mas aí beleza. Qual o calor que faz aí? Dá 40 graus. Hoje, por exemplo, se o ar-condicionado não tiver ligado aqui, eu já tinha morrido. Hoje tá a sensação térmica de 43. São extremas, né? Exato. E assim, muito rápido, né? Até março a gente estava falando, no aniversário da minha filha, a gente estava falando -2. E agora estamos falando de 40 graus, um espaço aí de 3 meses. É difícil, entendeu? Para balancear assim, os dois lados. É muito extremo. Por isso que eles aproveitam os dois, porque senão você fica doido. Agora, o outono aqui assim, é mais lindo de tudo. Assim, eu nunca tinha visto um negócio desse no Brasil. Assim, as coisas mudando de cor, aquela coisa fantástica. É a transformação, né? Isso eu acho bem bacana. Que mais que a gente pode falar? As ações em si são bem definidas, né? Bem interessantes de ver. Mas só para dar uma comparação aí, na Nova Zelândia não vai esse calor todo, não vai até 40. Não, vai 30 sei lá, 32, eu acho que talvez o máximo no verão. Fevereiro é o mês mais quente, né? Delicioso, por sinal, dá para aproveitar demais, mas não chega a queimar a gente, assim, né? Então, isso é bom. Eu falo para a Alessandra que eu tenho planos de aposentar em Portugal, porque eu não quero ficar tirando neve, não. Mas eu vou começar a cogitar Nova Zelândia, porque até -5 eu tô tolerável, assim, tranquilo. Nossa, se você ficar na Ilha Norte, você não pega nem menos, dependendo da cidade onde você tá. Super fácil. Custo de vida aí, como é que é? Não porque eu quero aposentar, não. Vamos comparar, por exemplo, as cidades. Custo de vida. Nós estamos falando de aluguel, por exemplo, aí. Então, eu acho que o custo de vida na Nova Zelândia é um custo de vida alto. Não é um custo de vida barato, se você comparar com o Brasil. Principalmente moradia, né? Eu acho que aluguel é um dos valores mais altos que a pessoa gasta no intercâmbio, que a gente, né, gasta ou comprando casa ou alugando casa. Um imóvel ainda é um custo mais alto. Mas é claro que tudo depende da cidade. Cidades maiores vão ter custos mais altos, né? Cidades menores, a pessoa acaba conseguindo pagar um pouco menos, né? Eu fiz até um vídeo sobre custo de vida um tempo atrás, comparando São Paulo com Auckland, tá no nosso canal. E é muito interessante, porque nesse vídeo
nós concluímos que o custo de vida na Nova Zelândia, em Auckland, comparado com São Paulo, era em torno de 60% a mais. Tá. Mas aí, se você comparar o salário mínimo também, é assim, 600% a mais. Então, a disparidade aí, né, fica muito com relação ao que a gente ganha e o que a gente gasta. Né? Eu acho que dá para comparar, dá para economizar mais também nos lugares assim que na Nova Zelândia, Auckland, pelo menos eu imagino, Toronto, esses lugares, porque o transporte público funciona também fantasticamente bem. Então você não precisa necessariamente 2 carros, 3, por exemplo, eu moro numa cidade aqui que ela é meio texana, o transporte público não funciona muito bem, então a gente tem que ter 2 carros, porque se um vai para um lado vai para o outro, já bagunça. Quando você está em Toronto, você economiza não só o carro, mas você economiza o seguro do carro, a gasolina e tal. Por mais que você pague mais em aluguel, você vai acabar economizando mais no final, né? Assim, no caso. Mas Agora, carro é barato, né? Para vocês. carro é super barato. E aqui também não está muito diferente, as pessoas alugando em Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary, que são os lugares que eles geralmente focam mais para intercâmbio. O aluguel também é sempre o que pesa mais, tá com certeza uns 30, 40% mais caro do que qualquer região metropolitana aqui, e com certeza, eu diria o dobro do Brasil, com certeza, quando se fala de aluguel. Tem as vantagens, né, como a gente falou, vai ganhar mais aqui em dólar, não tem a conversão, aí as coisas começam a fechar. Por exemplo, o pessoal compra a casa aqui de 500 mil, e quando você fala assim, pô, o cara comprou uma casa de 500 mil no Canadá, parece que ele ficou milionário, mas não é. Duas pessoas trabalhando, ganhando salário mínimo aqui, é realístico em 2, 3 anos você comprar a sua casa. Que não acontece no Brasil, porque sobra mais dinheiro aqui, porque você está ganhando um pouco mais. Né? O salário mínimo aqui é um salário realmente um pouco mais... Quanto é o salário mínimo aí, só para eu entender? Varia de província para província, mas a média é 14 dólares. 14 dólares a hora. Então sobraria livre no final do mês uns 1.700, 1.800 dólares com os descontos de imposto. Eu não sei quanto que é o dólar canadense. Hoje ele tá 4,10, 4,15 mais ou menos. 10 vezes 14 e... Só 14 redondo. 14, né? R$57,40. O salário mínimo da Nova Zelândia está R$19,70 vezes 3,38. 6658. Ganhamos. Aí, tá vendo? Para a Nova Zelândia. Mas você vai gastar mais para comprar as coisas importadas que não tem aí. Deixa eu contar um negócio bizarro que aconteceu comigo quando eu fui na Austrália. Eu fiquei chocado. Primeiro, eu fiquei chocado com a internet. Já melhorou a internet aí, porque a internet na Austrália me decepcionou. Na Austrália é pior que na Nova Zelândia, realmente. Foi o meu deal breaker, porque eu fui no Starbucks, eles me deram 30 minutos, eu falei, não é possível, que me lembrou o Brasil de tempos atrás, mas o que mais me deixou, assim, impressionado foi assim, eu tava fazendo lá um tour com eles e tal, e aí eu vi uma fila gigante, mas gigante, assim, tava dando 3 voltas no quarteirão. Falei, brasileiro, vou pra fila, né? Fui pra fila. E cheguei lá, fui querer saber o que estava acontecendo. Não, a H&M. Não, entendi que é H&M, mas o que está acontecendo? Liquidação, fechando a loja, 80% de desconto, que é muita gente numa fila. Não, aquela loja está abrindo hoje. Eu falei, vocês estão pegando fila de 3 quarteirões porque está abrindo a H&M? Aí a mulher falou assim, eu sei, é porque a gente está tão longe que não tem tantas brands assim. Então quando eles vêm, a gente fica eufórico e tal. Falei, pessoal, que é isso? Isso aí é verdade, né? Porque sendo longe de tudo, né? Tudo que chega tem todo o deslocamento, tem a logística, né? Então, eu acredito que os valores, eles não são tão altos porque o governo não taxa tanto, né? Se fosse no Brasil, por exemplo, né? Às vezes, eu compro na Nova Zelândia eletrodomésticos, por exemplo, ou eletrônicos, né? Computador, celular, é muito mais barato que no Brasil. Sim. E a gente está lá longe, numa ilhazinha no meio do oceano. Né? Então, até os preços, mesmo com todo esse custo de logística, ainda consegue ser mais barato que aqui. Eu acredito pelo então, assim, tem aí esse lado mesmo. Ronaldo, eu já estou vendo o tempo aqui, estou um pouco preocupado porque eu também tenho um outro compromisso. E
A gente precisa, para fechar, eu acho que ia ser muito legal se a gente colocasse aqui os 5 motivos que você daria para uma pessoa, né, ir para o Canadá, né? Então, quais as 5 razões que você acredita que uma pessoa tem que ir para o Canadá? Olha, primeiro eu acho diversidade. Diversidade não só a cultural, né, que a pessoa vai encontrar gente de tudo quanto é lugar e vai... É muito bacana você estar no metrô, eu acho que isso transforma muitas pessoas. Você tá no metrô e você encontrar pessoas falando cada um idioma. Eu nunca escutaria ninguém no Brasil falando Paquistão, alguém da Eslovênia, albanês. Eu tenho muitos amigos chineses, eu gosto desse negócio de cultura diferente. Eu acho que a gente fica melhor quando a gente convive com o diferente. Eu acho que expressa bem o Canadá. O nosso primeiro-ministro, ele tem uma frasezinha que ele usa aqui, eu achei de frase clichê, mas ele fala assim, nós não somos despite the difference, ele fala in spite the difference, né? Então, não é apesar das diferenças, é por causa das diferenças é que nós somos tão strong. Então, eu gosto muito, eu acho bacana, acredito que também em outros países, mas aqui a diversidade é celebrada, ela é o DNA do Canadá, ser diferente, eu acho isso legal. Segundo, eu acho a experiência de independência, né? De você sair do Brasil um pouco, de você quebrar a cara, de você aprender, de você fazer algumas coisas que são, né, enfim, fora da sua zona de conforto. Tenho pessoas, por exemplo, que são diretoras de uma empresa que vem para cá, vai ficar no homestay a primeira vez e fica meio, o que eu faço, o que eu não faço? Isso aí eu acho que é legal também, essa tirada da zona de conforto. Custo-benefício do Canadá, eu acho que é um dos melhores ainda. Eu sei que Nova Zelândia está ali, mas quando a gente coloca tudo, as opções de várias cidades, a proximidade do Brasil e uma série de coisas, eu acho que custo-benefício vale a pena ainda ser considerado, eu acho que é um grande atrativo. Diversidade de destinos. Se você é uma pessoa metropolitana, tem Toronto. Se você é uma pessoa extremamente natureza, tem Alberta. Se você quer ter o clima europeu, você vai para Quebec. Eu acho que isso é diferente. No mesmo país você tem uma certa diversidade de destinos que eles não se parecem. Se você for de Alberta para Quebec, são Canadás bem diferentes no jeito deles de viver. E o quinto motivo, o que eu posso dizer do quinto motivo? Porque eu amo esse país aqui, assim, as pessoas sempre perguntam se eu quero voltar para o Brasil ou não e tal. Eu nunca tive esse desejo, porque eu realmente sou apaixonado aqui. As pessoas ficam até ofendidas quando eu falo que quero aposentar em outro lugar, mas, enfim, eu amo demais aqui. Eu acho que o quinto motivo seria, para intercâmbio, a possibilidade de fazer o francês e o inglês combinado. Eu acho que isso dá uma diferença. Não é toda a cidade que você consegue fazer essa combinação, mas você consegue 3 meses em Montreal, 3 meses em Vancouver, 3 meses em Toronto, 3 meses em Montreal, enfim, você conseguiria fazer. Acho que esses 5 motivos aí, acho que dá para dar uma essência do que é o intercâmbio no Canadá. Legal. Eu vou só repetir rapidamente os 5 motivos que eu falei na minha conversa sobre a Irlanda, porque eu acho que eram os 5 motivos que eu pensei, então, né? Que na Nova Zelândia são belezas naturais, né? Realmente tem paisagens lindíssimas, lugares assim fantásticos para conhecer. Não só lugares, mas animais, né? Como eu te falei sobre essa harmonia entre o ser humano e a natureza, acho muito valioso na Nova Zelândia. Número 2, eu coloquei um destino diferente, também falei isso desde o início, acho que quem pensa em Nova Zelândia pensa fora da caixa, é um destino cultural, onde a pessoa vai entender um pouco mais a história do país, porque ela é carregada por eles mesmos, né? Eles fazem questão de introduzir as pessoas, né? O jeito que as pessoas tratam, né? O intercambista ou o turista, enfim. Então eu acho que é um destino super diferente. E número 3 eu coloquei qualidade da educação. A Nova Zelândia tem uma qualidade fantástica. Todas as universidades estão entre as melhores do mundo, entre as 100 melhores do mundo. Então a educação realmente é levada a sério. Não é um lugar onde a pessoa vai para comprar visto, né? É exigido que ela tenha performance,
com certeza, para melhorar a pessoa como ser humano e na carreira, né? Então, a qualidade da educação, eu acho que é um dos carros-chefes da Nova Zelândia também. Número 4, eu coloquei segurança, né? Acho que o Canadá também, mas a Nova Zelândia todo ano ou é o mais seguro do mundo ou é o segundo, porque ele está junto com a Dinamarca ali como o primeiro. Né? Então, para qualquer pessoa, ir para o intercâmbio sem preocupação, acho que faz muita diferença. Legal. E número 5 que eu coloquei, qualidade de vida. Né? Acredito que você ir para um país e conseguir entender como que o ser humano pode viver diferente, como que é mais fácil, como é a vida depois do trabalho, né? Porque eu acho que os neozelandeses, eles sabem muito bem que não é trabalhar todo dia, né? De 7 da manhã às 10 da noite, né? Eles sabem conciliar e achar esse equilíbrio. Eu quero trabalhar 30 horas por semana, então as minhas outras horas eu vou me dedicar a isso ou aquilo. Então, eu acho que esse balanço, essa qualidade de vida, essa ideia de que eu não preciso mostrar para você o que eu tenho, né? Eu te mostro o que eu sou, é muito mais importante. Né? Então, acho que essa parte da Nova Zelândia é atrativa também para quem quer esse tipo de vida, né? Com mais qualidade e equilíbrio. Show. Eu acho que, como eu disse, os dois países eles são mais similares do que diferentes, né? As diferenças que tem são peculiares a cada um, mas não tão expressivo. Acho que realmente é muito parecido. Por incrível que pareça, Canadá e Estados Unidos são antagônicos, na minha opinião, apesar da proximidade. Mas o estilo de vida, os valores da Nova Zelândia são muito alinhados aí com o que a gente está acostumado aqui no Canadá também. Mas enfim, eu agradeço o tempo, espero que nossos ouvintes aí, nossos espectadores gostem também, mande as dúvidas, qualquer coisa que eles precisarem, e vamos mantendo contato e tentando ajudar esse povo todo que quer sair do Brasil para ter um pouco mais de qualidade aqui fora. É isso aí, eu acho que é um movimento que eu estou querendo muito construir, é um movimento mais de cooperação do que de competição, né? Então, acho que para quem tá vendo aí, né, eu tenho pensado muito em se eu quero ajudar, eu quero que a pessoa faça um intercâmbio, você também, né? Sim. Então, o objetivo é o quê? É que a pessoa faça um intercâmbio, cresça e atinja o que ela está buscando, seja no Canadá ou seja na Nova Zelândia, né? O que mais se identificar para ela é o que vai acontecer. Né? E nós vamos atingir o nosso objetivo se a pessoa for.